O novo filme do Venom, Tempo de Carnificina, vai chegar em breve, mas enquanto não chega, a gente pode dar uma olhada no primeiro filme para relembrar a história ou simplesmente para ver se a gente nota alguma coisa que antes a gente não viu. Afinal, é aquele negócio, né? Filme de super-heróis e anti-heróis sempre tem uma coisinha escondida. E é por isso que nesse vídeo de hoje você vai conferir coisas que possivelmente você não notou no primeiro filme do Venom, sejam easter eggs ou curiosidades. Mas aí, tá preparado? Então já chega nesse vídeo deixando seu like e também se inscreve aqui no canal. Aproveita e deixa aqui nos comentários a palavra simbionte. É isso aí, todo mundo que comentar isso eu vou deixar um coraçãozinho, demorou? Mas e aí, já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Logo no início do filme, aparece uma nave que tem os simbiontes dentro dela. Ela acaba caindo e um dos simbiontes acaba escapando e consegue possuir um dos astronautas que estava na nave. Depois disso, o simbionte se desconecta do astronauta e se junta a uma paramédica. E se a gente prestar bastante atenção, quando ela tá andando, dá pra ver que nas costas dela, o cabelo dela esconde uma letra. E é formada então a palavra ET, que significa extraterrestre. E pior que não tá errado não, pessoal. Realmente os simbiontes são uma espécie de extraterrestres. Então será que isso foi alguma referência, alguma coisa assim? Será? Um cara chamado Carlton Drake, que eu vou chamar aqui apenas de Drake, tá em uma missão de conseguir criar uma nova espécie, que é um tipo de união entre o simbionte e o humano, para que a humanidade possa se tornar resistente e capaz de resistir até mesmo fora do planeta Terra. E para ter certeza que ele vai conseguir atingir esse objetivo que ele tanto quer, ele começa a fazer experimentos que não são nem um pouquinho legais. Ele acaba fazendo experimento com pessoas que não têm muita condição, que no caso são moradores de rua. Quando todos os cientistas e médicos estavam olhando pro cara que literalmente foi morto porque o experimento deu totalmente errado, a gente consegue notar que o Drake não estava prestando atenção no corpo do cara que morreu e em vez disso, o foco dele estava totalmente voltado pro simbionte. E logo depois disso, ele pede para que tragam logo a próxima cobaia, mostrando que o cara é realmente muito sangue frio e não tava nem aí para aqueles moradores de rua. Meu coração é pura maldade. Quando o Venom não deixa o Ed passar por um teste de ressonância magnética, o médico corre para ajudar pensando que o Ed é claustrofóbico. Mas enquanto isso, o técnico consegue ver na tela que tem algo estranho no corpo do Ed. E a gente consegue perceber então que o Venom tá dentro do corpo dele e se conecta às várias veias. Essa é uma curiosidade bem interessante, né? Saber como é que esse simbionte tá interligado com o Ed, né? Mostrando, putz, dentro do corpo dele, não é tipo só, eu tô aqui e é isso aí. Não, eu tô realmente conectando o corpo todo. É muito maneiro. Depois que o Ed chega na sua casa, logo depois de ter sido infectado pelo Venom, ele começa a comer tudo que tem pela frente dele e depois parte para tudo que tinha dentro da geladeira dele, incluindo um tipo de batatinha. Vou pegar uma batatinha e comer. É até mesmo por esse motivo, pessoal, que lá no final do filme a gente vê o Ed perguntando pro Venom o que ele quer comer, né? Que tipo de batatinha ele quer. Algo bem interessante que também acontece nessa cena é que o Venom também diz que ele quer chocolate. E cara, adivinha só, isso não é aleatório. Segundo uma história do Venom lá de 1995, os simbiontes com muita fome precisam ingerir uma substância química que tem o nome de fenetinamina. E adivinha só, nerd, essa substância só tá disponível em dois lugares. O primeiro é no cérebro das pessoas e o segundo são os chocolates. Ou seja, pessoal, o nosso querido parasita precisa de chocolate ou ele vai dar uma de zumbi comendo tudo e todos por aí. Quando o chefe do Ed pergunta para ele qual é a opinião dele sobre a vista que tem em seu escritório, o Ed responde dizendo que lugares altos não são muito a praia dele. Pois é, essa cena foi uma espécie de indicação do que estava vindo pro futuro. Até porque a gente vê que a batalha final acontece no topo de um foguete, que é um lugar bem alto, onde o Ed até acaba caindo. Eu vou cair! Se liga agora, nerd, porque esse próximo detalhe é muito legal. O nome do prédio onde fica o apartamento do Ed se chama Squealer. E é nada mais nada menos do que uma referência a um cara chamado Randy Squealer, que é nada mais nada menos do que o nome de um fã da Marvel que sugeriu no ano de 1982 que o Homem-Aranha usasse um traje preto. O Homem-Aranha com traje preto apareceu primeiro nos quadrinhos em 1984 e depois de alguns anos esse traje foi incorporado na história como sendo formado por um alienígena. Enquanto o Ed estava sendo perseguido, o Venom assume o controle de uma parte do corpo do Ed. Ele cobriu as mãos dele e passou a dirigir a moto ele mesmo. Até porque, né, faz muito sentido isso, né? Um alienígena que nunca tocou numa moto dirige até mesmo melhor do que o próprio Ed.
Ok. Roteirinho fraco, né, gente? Mas continuando, pessoal, os caras que estavam atrás dele enviam vários drones e um desses drones acaba explodindo perto da moto, o que acaba fazendo com que o simbionte meio que se retraia e devolva o controle da moto pro Ed. Mas diz aí, você sabe por que isso aconteceu? Como os simbiontes são muito vulneráveis a sons de alta frequência e ao fogo, o Venom acabou recuando por causa do barulho e das chamas que saíram da explosão. Quando o Venom aparece pela primeira vez em sua forma real, a primeira frase que ele diz é uma referência a uma história em quadrinhos do Homem-Aranha de número 374. Olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias em tão pouco tempo. O próximo detalhe que eu vou falar aqui pra vocês, pá, nerdizada, é um dos meus detalhes favoritos, então presta atenção. Em uma cena de perseguição, o Ed fica todo desesperado, gritando que vai morrer, e o Venom responde pra ele que ele não vai morrer. Mas se liga nessa parte, nerd. Enquanto o Venom responde o Ed, a gente consegue ver através do vidro da janela do carro os lábios do Ed se mexendo enquanto o Venom responde ele. Você já sacou o que eu quero mostrar pra você, né? Sempre quando a gente vê essa cena do Venom conversando com o Ed, a gente imagina que o Venom tá conversando com o Ed, sei lá, pela cabeça dele, sacou? Mas essa cena deixou muito claro que a gente consegue ver o Venom falando através de um reflexo ou de um vidro, como se o Ed estivesse falando, é claro, com a voz do Venom. A mesma coisa também vale para o reflexo do Venom, que se por acaso não estiver transformado em sua forma real, dá pra ver esse reflexo em algum vidro. Resumindo então, pessoal, pro Ed, o Venom tá falando com ele como se fosse uma voz na cabeça dele, mas na verdade o Ed tá falando consigo mesmo usando a voz do Venom. Eu sei, é muito louco, mas deu pra entender, né não? Eu acredito que a maioria de vocês sabe que o Tom Hardy é o cara que interpreta o Ed, mas ele também é o super vilão Bane, que apareceu lá em Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Pois é, nos quadrinhos o Bane foi obrigado a ingerir uma droga que o deixou dependente dela para sempre. E curiosamente falando, pessoal, o nome dessa droga se chama Venom. Pois é, pelo visto o Tom Hardy estava realmente predestinado a assumir esse papel. Coincidência? Acho que não! Em uma cena no filme onde o Ed se encontra em um restaurante com a namorada dele, ela comenta com ele sobre um incidente que aconteceu em Nova York, que foi a demissão dele do Clarim Diário, que é aquele jornal na qual o Homem-Aranha trabalha. Nos quadrinhos, pessoal, o Ed acabou sendo demitido do Clarim Diário depois que ele deu uma entrevista afirmando que ele tinha encontrado um assassino e tudo mais, e que aquele cara era realmente o assassino. Só que depois o Homem-Aranha apareceu e mostrou que aquele cara não era o assassino verdadeiro. Por causa disso, pessoal, o Ed acabou sendo visto como mentiroso, a carreira dele foi destruída, ele foi demitido do Clarim Diário e a história começa por aí, né? Ele começou a odiar o Homem-Aranha. Se esse incidente já ocorreu antes da história do primeiro filme do Venom, será que o Ed já odeia o Homem-Aranha ou isso apenas foi uma referência? Quando Cletus Cassidy aparece pela primeira vez lá naquela cena pós-crédito de Venom, a gente consegue ver que ele tá escrevendo uma mensagem de boas-vindas pro Ed na sua cela usando o próprio sangue dele. E isso, pessoal, é mais uma bela referência aos quadrinhos. Afinal, durante a primeira aparição de Cletus Cassidy, ele escreve a seguinte mensagem, só que usando algo diferente, né? Que no caso, no lugar de ser o seu próprio sangue, foi o sangue de suas vítimas. Nesse quadrinho, Cletus usa o sangue de suas vítimas escrevendo a palavra Carnificina Reina na parede de uma cela de crimes que o Homem-Aranha encontra. Mas enfim, pessoal, essas foram algumas referências e easter eggs escondidos no primeiro filme do Venom. Eu quero saber a sua opinião. Você tá ansioso pro segundo filme? Você acha que a gente vai ter muita carnificina rolando dentro desse filme? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!